Chama atenção neste momento a disparidade das impressões. O mesmo Luiz Inácio Lula da Silva, que é ovacionado na COP27 e elogiado pela imprensa internacional, provoca no Brasil a subida do dólar e a queda da Bolsa de Valores. O jornal norte-americano The New York Times classificou a passagem de Lula por Sharm el-Sheikh, no Egito, como exuberante. Para o Times, Lula eletrizou o encontro de líderes mundiais na Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O jornal argentino La Nación disse que os ativistas ambientais tiveram o ânimo levantado com o discurso de Lula. E a rede de TV árabe Al Jazeera destacou que Lula sinalizou um afastamento das políticas de Jair Bolsonaro, que produziu um desmatamento desenfreado das florestas brasileiras. Enquanto Lula era elogiado e aplaudido pelo mundo por colocar, como ele disse, o Brasil de volta no cenário internacional, por aqui, declarações também feitas pelo presidente eleito no Egito provocaram turbulências. O dólar subiu para R$ 5,46. A bolsa abriu o dia em queda. Repetindo o que já fizera na quinta-feira passada, Lula novamente criticou o limite de gastos e sinalizou para a possibilidade de menor preocupação com a questão fiscal para promover ações na área social. É curiosa a disparidade entre as duas versões, até porque, no caso brasileiro, Lula não está agora dizendo nada muito diferente do que ele já dizia durante a campanha. Sua crítica à ideia do teto de gastos já era conhecida, e o que ele negocia na prática, a PEC que autoriza o gasto social acima do limite do teto, é algo anunciado já no primeiro dia de governo. Também não deixa de ser curioso o fato de não se ter percebido reação semelhante do mercado quando o presidente Jair Bolsonaro flertou com a irresponsabilidade fiscal durante as suas ações para tentar se reeleger. Como mostra a reportagem da revista Época, nos 4 anos de seu governo, Bolsonaro furou o teto de gastos em 795 bilhões de reais nos 4 anos do seu governo. Se Bolsonaro pode justificar o furo do teto pelas contingências emergenciais da pandemia de Covid-19, Lula também pode argumentar que ainda há uma situação de emergência a ser resolvida. Primeiro, a pandemia ainda não terminou. Segundo, a fome voltou a ser um problema no país. Terceiro, a falta de previsão orçamentária na proposta deixada por Bolsonaro precisa ser resolvida. Na avaliação de um integrante da equipe de transição, 2 coisas parecem haver nessa diferença de avaliação. A primeira é certo preconceito mesmo do mercado. Um ambiente majoritariamente conservador que enxerga Lula com resistência, ainda que Lula nos seus governos nunca tenha administrado de maneira irresponsável. Mas a segunda seria um recado quanto às disputas internas na transição, menos por conta de algum temor na prática e mais pela garantia de presença na tomada de decisões. A vitória de Lula seria, nessa visão, produto de uma conjunção de forças bem mais amplas que o PT, bem mais ampla, inclusive, que suas eleições anteriores. Especialmente no segundo turno, houve a união de uma ampla frente em torno de Lula, contra Bolsonaro e em defesa da democracia. Uma frente que talvez tenha garantido a vitória a Lula e que quer se ver representada na transição e na formulação do governo. E que compete ali com outros grupos na busca pelo mesmo espaço. Da mesma forma, há reclamações quanto a uma representação talvez mais baixa que o desejável de mulheres, de negros, de outras minorias. No fundo, a velha queda de braço por poder e representatividade, que interessa muito mais a nós e muito menos ao planeta. Lá fora, Lula é interpretado como a volta do país à agenda dos grandes temas, principalmente os ambientais. Aqui
ficamos nós nas nossas querelas. Eu sou Rodolfo Lago e é sempre um enorme prazer fazer esse comentário para você sempre que possível em vídeo. Até a próxima.